Já imaginou você dominando a auditoria interna ISO 9001, entendendo de questões relacionadas à auditoria no sentido de planejar adequadamente, conduzir, saber elaborar um relatório de auditoria, mas o que fazer no pós-auditoria? Com algumas dicas de um profissional especializado como eu e ainda poder ganhar um checklist estruturando passo a passo de uma auditoria? Ah, você ficou curioso e quer muito tudo isso? Então vem comigo, assista o vídeo, porque aqui eu vou te explicar como é que você vai conseguir esse checklist e ainda entender como dominar a arte de realizar uma auditoria. Olá, eu sou a Marilis Kuligoski, auditora líder e especialista em sistemas de gestão da qualidade. E esse é um canal que foi feito sob medida para você que também deseja crescer nessa área. Como nós estamos falando sobre auditoria interna, é sempre bom relembrar o conceito. O que é a auditoria interna? E nesse momento eu não vou me ater a termos muito técnicos, mas eu vou explicar objetivamente o que significa auditoria interna, que basicamente é verificar o atendimento a critérios estabelecidos. Sejam esses critérios do próprio sistema de gestão da empresa, ou seja, atender procedimentos, manuais e instruções de trabalho, como atender os critérios da própria ISO 9001. Preparação para a auditoria. Quando nós recebemos uma demanda de auditoria, isso seja dentro da empresa em que nós trabalhamos, porque eu tenho seguidores aqui do canal que hoje atuam dentro das organizações trabalhando no regime CLT. Mas eu também tenho seguidores aqui no canal que já atuam como consultores e têm aí os seus clientes de auditoria. Alguns já estão num nível maior, com mais experiência, e outros ainda estão começando. O propósito desse canal é justamente atender a todas essas pessoas, independente do nível de experiência, de quem está começando até aqueles que já têm mais experiência no setor. E sempre que nós recebemos uma demanda de auditoria, é muito importante nos organizarmos para isso. E aqui vão algumas dicas. A primeira coisa que nós precisamos definir é o critério da auditoria, escopo e objetivo. O critério, pessoal, é a norma de referência. E aqui no nosso caso, nesse exemplo, eu vou me ater à ISO 9001. Já o escopo eu costumo chamar de delimitação do sistema de gestão da qualidade, ou seja, é aquilo que nós podemos auditar dentro daquele sistema. Mas Marilis, como é que é isso? Imagine que eu tenho lá uma pizzaria onde ela produz pizzas, ela fornece pizzas, mas ela também fornece massas congeladas. Ela pode ter decidido por certificar apenas a produção e comercialização de pizzas, mas massas congeladas não. Nós, auditores, precisamos respeitar o escopo da auditoria. E quanto ao objetivo da auditoria, aqui, pessoal, é muito importante e os meus alunos sabem muito bem sobre isso. O objetivo, nós não podemos nos limitar àquela questão de que é necessário a cada ano realizar uma auditoria no sistema de gestão para manter a certificação. Não, é muito importante conversar e entender da alta direção o que ela deseja que o auditor traga naquele momento, porque ele está investindo um valor no seu trabalho e muito mais do que você dizer se a empresa atende a norma, é dizer se esta empresa atende às necessidades do negócio daquela empresa. Entenderam? Eu recomendo, pessoal, que quando vocês definirem esse escopo, sempre que venha por vocês, seja por e-mail, dentro ou fora da empresa, como for essa demanda, é muito importante confirmar com o seu cliente, pois eu já vi situações de um auditor se preparar para auditar uma norma e chegar na empresa era outra. Outra coisa importante, pessoal, eu não sei qual é o tamanho da empresa que vocês irão auditar, mas às vezes acontece da participação de mais de um auditor. Então é muito importante que a pessoa que está à frente desse planejamento, e normalmente esse será o auditor líder, ele escolha os auditores considerando a competência, ou seja, todo auditor precisa ter, neste caso, nesse nosso exemplo, a ISO 9001 na versão vigente mais a 19011, relembrando, reforçando, apenas a interpretação da ISO 9001 não forma um auditor,
precisa da 19.011 para que ele seja apto a auditar. Isso pode ser por uma auditoria de primeira e segunda parte, que eu não estou falando de auditoria de terceira parte, de certificação. Isso nós vamos deixar para os organismos certificadores. Mas para uma auditoria de primeira e segunda parte, o curso de auditor interno é suficiente. E é claro, pessoal, vamos respeitar também a imparcialidade, ou seja, o auditor não pode auditar o seu próprio negócio. E quando eu falo negócio, talvez fique mais claro assim, dizer, o auditor não pode auditar o seu próprio trabalho. Melhor assim de falar. Tendo considerado todas essas questões, já selecionados auditores, confirmado escopo, critério e objetivo da auditoria, nós vamos solicitar os documentos para que possamos elaborar o plano ou agenda da auditoria. E aqui eu gosto de reforçar, e eu sempre falo isso para os meus alunos, como o Manual da Qualidade não é obrigatório para a ISO 9001, nós vamos pedir apenas a definição dos processos da empresa. E ele pode vir de várias formas, como uma figura, como uma descrição, mas o que nós auditores precisamos saber nesse momento são quantos e quais são os processos daquela empresa dentro do escopo do SGQ que precisa ser auditado. A agenda será elaborada apenas com este documento. E pessoal, isso para preparação da auditoria. Eu não vou pedir todos os procedimentos porque nós não vamos nem ter tempo de estudar tudo isso longe do auditado, porque a auditoria se dá através de perguntas. Então, o único documento que nós precisamos para elaborar uma auditoria, e nós temos condições, é a definição dos processos. Se o cliente tiver o manual da qualidade e ele quiser enviar de bom grado, tudo bem, pode ser importante para conhecer um pouquinho da história da empresa. Mas a auditoria propriamente dita vai iniciar quando você estiver dentro do seu cliente. Eu fui clara? Tem algo mais que eu também gosto de solicitar aos meus clientes de auditoria, lembrando, dentro ou fora das empresas. Eu enquanto trabalhadora na empresa ou eu enquanto prestadora de serviços. Se o cliente permitir, eu gosto de solicitar o relatório da última auditoria, interna e externa, para que eu possa realizar um trabalho mais específico nas áreas que precisam de atenção. Não que isso seja obrigatório. Lembram das dicas que eu falei lá na abertura desse vídeo? Isso é uma dica, porque você vai demonstrar que você quer muito mais do que entregar uma auditoria, contribuir para com o seu cliente. E quando eu conheço as áreas que precisam de maior atenção, eu também consigo dimensionar mais tempo para estas áreas ou para estes processos. E agora, com todas essas informações, eu já consigo elaborar o plano da auditoria e enviar ao meu cliente, tudo já está confirmado. Chegou o momento que eu me prepare elaborando de repente um checklist. E eu gosto de ressaltar aqui que checklist de auditoria não é obrigatório. E aqui eu não estou falando do checklist da preparação para a auditoria. Eu estou falando do checklist quando você já está lá nos processos. Então, o que eu vou perguntar em cada processo? E aí eu deixo aberto para vocês, pessoal. Não é obrigatório, mas eu entendo que auditores que estão iniciando a sua carreira, para evitar aquele branco que possa dar no momento da auditoria, gostam de levar algumas perguntas. Podem levar, não tem problema, mas eu também gosto de ressaltar que algumas questões são percebidas muito mais pela sua atenção em cima do auditado do que você se prendendo a um papel, um checklist. Deixe a auditoria fluir que tudo vai dar certo. Lembre-se, eu gosto sempre de dizer que o auditor, a partir do momento que ele se torna auditor, ele recebe um dom. E o dom vai fluir por vocês. Aqui também tem algo importante que eu gosto de comentar, que são questões logísticas. E a questão logística também é importante para dimensionar os horários da auditoria, porque alguns clientes que nós realizamos, as plantas ficam em regiões diferentes, requer deslocamento, requer viagem, então nós precisamos levar tudo isso em consideração no momento de definir a agenda para o cliente. Então, isso aqui também é uma dica bônus, preste atenção nas questões relacionadas ao deslocamento, à estadia e tudo mais. Mesmo que seja dentro da sua própria empresa, às vezes ela tem outras plantas, então vocês precisam considerar tudo isso.
se a auditoria vai correr com o mesmo auditor, com mais auditores, simultaneamente em todas as plantas ao mesmo tempo. Então precisa ter o controle de tudo isso, tá, pessoal? E quando houver mais de um auditor, também é importante ter uma conversa com essa equipe, deixando claro, né, quem será o responsável. Eu gosto sempre de colocar um auditor de referência para tirar dúvidas de todos. Então, no momento que houver alguma dúvida, quem é a pessoa que elas vão poder consultar, em que momento, quando fazer isso. Isso também é bem importante, esse alinhamento dos auditores quando são mais de um. Condução da auditoria. É sempre importante lembrar que a auditoria ocorre de 3 formas: entrevista, análise documental e observação. Não existe uma mais importante do que a outra. Nós vamos utilizar essas 3 técnicas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou analisando um documento, eu estou observando o meu auditado. Até porque lá no meu curso de formação de auditores internos, no módulo bônus Psicologia da Auditoria, eu sempre coloco que a expressão do auditado fala mais do que 1000 palavras, ou mais do que 2 palavras, eu diria. Você percebe o auditado nervoso, fazendo assim o tempo todo, erguendo a sobrancelha, suando frio. Você já sabe que tem alguma coisa errada. Então eu sempre gosto de colocar que a comunicação não verbal também é muito importante durante uma auditoria. Também gosto de reforçar sobre técnicas de entrevista. Nunca realizar apenas perguntas fechadas, mas perguntas abertas que estimulam o auditado a falar e a demonstrar as coisas. Mostre-me, conte mais, fale mais, interessante esse assunto. Você consegue me levar até o local para me demonstrar com exemplos práticos? Essa deve ser a linguagem do auditor, estimular sempre o auditado a falar, fazer com que o processo de comunicação flua naturalmente. E se você tem curiosidade de aprender sobre tudo isso, aqui no link na descrição desse vídeo, eu tenho o link do meu curso de formação de auditores internos da qualidade. Dá uma olhada lá, mas faz isso depois, porque eu tenho várias dicas para te passar, eu ainda não terminei. E claro, né, pessoal, enquanto estamos utilizando todas essas técnicas durante a auditoria, entrevistando, analisando documentos, observando, nós precisamos estar anotando as conformidades e eventualmente, se ocorrer, as não conformidades. Lembrando que as pessoas acham que o auditor vai para procurar não conformidade, não é verdade. Nós estamos lá para registrar as conformidades. Se ocorrer uma não conformidade, aí sim nós vamos ter que registrar, claro, contemplando da evidência objetiva. Eu gosto de reforçar aqui também, pessoal, que quando nós encontramos uma não conformidade, ela deve ser relatada no ato, para que o auditado, se ele precisar, ele possa se defender ou apresentar outras evidências, caso o auditor não tenha compreendido. Lembrando que o auditor, ele não é o rei, né, quem manda tudo. Ele tem ali uma posição de conceder ou suspender uma certificação quando uma auditoria é de terceira parte, não de primeira e segunda parte, mas nós precisamos lembrar que o auditado conhece muito mais da empresa do que nós auditores. Nós entendemos de norma e o auditado da empresa. Essa soma desses conhecimentos farão com que a auditoria seja um sucesso. Então eu gosto de ressaltar aqui que uma das maiores habilidades do auditor também é ser humilde e saber ouvir o auditado. E caso em algum momento você perceba que algo que você considerava não conforme está conforme, retire a não conformidade e relate isso para o seu cliente. Não, neste caso, vendo todas as evidências, vejo que esta não conformidade foi equivocada da minha parte, eu estou retirando nesse momento. Obrigado pela informação e siga a sua auditoria. E para você que já domina essa arte do planejamento da auditoria, mas você quer saber como realizar uma auditoria interna passo a passo, já saiu um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas continua aqui comigo, o link tá lá, ele não vai sair de lá, tenho mais coisas para falar para vocês. Relatório de auditoria. Aqui eu vou falar resumidamente como elaborar um relatório de auditoria contendo as questões principais, que é apresentar os pontos fortes e aqueles que precisam ser desenvolvidos em um sistema de gestão da qualidade. Relembrando que isso deve estar associado ao objetivo da auditoria, que eu falei lá na abertura desse vídeo, vocês lembram? Não adianta, pessoal, entregar só um relatório dizendo que aquela empresa apenas atende critérios
da norma. Porque muito mais do que atender os critérios da norma é atender os objetivos estratégicos da alta direção. Isso faz toda a diferença. E eu quero reforçar aqui que o produto do auditor é o relatório da auditoria e ele precisa ser muito bem feito. Lá no meu curso de formação de auditores eu entrego um modelo de relatório de auditoria para aqueles que estão começando, que não sabem como elaborar um relatório, tem lá um modelinho também. Fica a dica aqui para vocês. Lembrando que ali na descrição, tem um link para que você conheça o meu curso de formação de auditores. Mas bora lá, Gerran! Além desses pontos fortes e aqueles que precisam ser melhorados, nós precisamos colocar as constatações, que se dividem em conformidades, num primeiro momento, e depois as não conformidades. E as não conformidades, existe um método para descrever segundo a 19.011. Não é de qualquer jeito que a gente pode escrever, tem um jeito certo de escrever. E isso tudo é amparado, como eu disse, pela 19.011. A outra questão, pessoal, eu não gosto jamais e não se deve dar consultoria num relatório de auditoria. Como eu comentei, são constatações. O que está certo conforme o que está errado, não conforme segundo a norma e segundo o próprio sistema de gestão da própria empresa. Mas nós podemos colocar observações que tendem a alavancar os resultados do sistema de gestão. Então, questões que nós observamos durante a auditoria que podem ser pertinentes para aquele sistema. Lembrem-se, quem vai ler o nosso relatório é a alta direção. Então, isso precisa ser algo que brilhe aos olhos do diretor. E você pensa que acabou? Não acabou. Pós-auditoria. Aqui, pessoal, é aquele momento que vocês vão dizer assim: ah, Marilisa, esse pós-auditoria é só para auditoria de terceira parte. Não é só para auditoria de terceira parte. Em especial para os meus alunos, para os seguidores aqui do canal, que eu explico da maneira certa como ser um profissional diferenciado, fora da curva, acima da meta. Se você fez uma auditoria, eu imagino que você gosta de realizar esse trabalho e que você quer realizá-lo da melhor maneira possível. Então, o bom auditor não é aquele que entrega o problema e fala assim, até o próximo ano, mas é aquele que ajuda ou se prontifica a resolver problemas, como, por exemplo, avaliar a análise da causa, avaliar as ações corretivas e principalmente a eficácia delas. Pensem comigo, não é à toa que quando acontece uma auditoria de terceira parte, que é a auditoria de certificação, e aqui também já saiu um vídeo no canal onde eu explico a diferença de uma auditoria interna e externa, vou deixar o link na descrição. Quando esses auditores realizam essas auditorias, a primeira coisa que eles fazem quando inicia a auditoria propriamente dita é fechar as não conformidades menores que foram registradas na auditoria do ano anterior. Por quê? Ele precisa ter a certeza de que aquele sistema evoluiu, melhorou continuamente. Nós, auditores de primeira e segunda parte, devemos demonstrar a preocupação ou a intenção de agregar valor naquela auditoria, tendo a certeza de que as ações corretivas foram as melhores e que surtiram a eficácia. Então, se você trabalha como auditor interno dentro de uma organização, não custa você marcar ali na sua agenda 3 meses depois, contactar o pessoal da área da gestão da qualidade ou os gestores responsáveis por aquela não conformidade para perguntar se aquela não conformidade de fato foi resolvida. Mostre interesse nos resultados. Isso com seus clientes também. Lembrando, pessoal, que quando nós prestamos um serviço de auditoria interna, isso são serviços comercializados separadamente. Uma coisa é eu comercializar o serviço da auditoria, mas mostrar também que se o cliente tiver a intenção da minha ajuda, eu também presto esse outro serviço com horas a menos, porque eu vou precisar de menos horas, para ajudar a analisar a causa e executar as ações corretivas. Mas aí, nesse momento, eu estou atuando como consultor. E aqui, pessoal, é a mágica da gestão da qualidade. E vocês podem perceber que o profissional da área da gestão da qualidade, ele pode atuar
dentro das organizações e fora, ainda como auditor e como consultor. E por isso que eu digo que essa é uma área que nos faz prosperar tanto. E não acaba por aí. Quando nós terminamos uma auditoria, é o momento de avaliar se aquele plano de auditoria, se aquele dimensionamento de tempo foi adequado. Porque normalmente, quando nós somos bons auditores, o cliente não nos abandona, ele continua conosco sempre. E nós precisamos demonstrar melhoria, inclusive no nosso planejamento. Então isso pode ser uma conversa entre você e ele, onde você percebeu que o tempo ficou curto num processo, vamos aumentar mais num processo, de repente no outro processo eu posso reduzir o tempo porque é um processo que está bem controlado. Então são as melhorias, questões de deslocamento, tudo isso pode ser feito. Inclusive você já pode deixar até o plano pronto para a próxima auditoria. É a certeza de um negócio dali um ano, talvez, quem sabe, não é? E agora você deve estar se perguntando, Marilis, você falou, e aquele checklist que você falou ali na abertura do vídeo? Calma lá. Checklist de preparação para a auditoria interna ISO 9001. Bom, a primeira coisa que eu quero falar antes de explicar sobre esse checklist é se você gostou desse vídeo, se esse assunto contribuiu, te trouxe insights para o seu dia a dia na área de gestão da qualidade, com auditoria, como analista, com consultorias, te trouxe ideias para a sua carreira e você ainda não se inscreveu, então se inscreva agora mesmo para que você receba vídeos como esse relacionados à gestão da qualidade, à auditoria, ISO 9001 e carreira. Então não perca nenhum vídeo porque eu tenho certeza que tudo isso vai contribuir muito com o seu conhecimento. Agora, com relação ao checklist, sim, eu elaborei um checklist com passo a passo para você se preparar bem para realizar as suas auditorias nos sistemas de gestão, seja dentro ou fora das empresas. Mas como é que você vai conseguir isso? Eu não sei se você já sabe, mas eu tenho aqui o meu clube de membros da Marilis Kuligoski, aonde você recebe benefícios exclusivos. Então eu tenho lá 3 níveis de membros e todos aqueles que forem membros profissionais ou master terão acesso a download exclusivo desse checklist para que possa aplicar imediatamente nas organizações aonde atua. Então, se você não é membro, vale super a pena você se tornar membro do meu canal. E eu nem vou meter a explicar todos os benefícios que você consegue, porque eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa verificar todos os níveis de membros e escolha aquele que se adequa mais à sua realidade nesse momento. E se você se apaixonou por esse universo de auditoria e quer se tornar um auditor, lembre-se que aqui na descrição também tem o link do meu curso de formação de auditores internos da qualidade, o melhor do mercado, porque você consegue tirar dúvidas ao vivo com a sua instrutora, de maneira coletiva e uma vez ao mês. Eu espero que vocês tenham gostado e se você ficou comigo até esse momento do vídeo, coloca uma estrelinha, um foguetinho para eu saber que você me acompanhou. Se você já é membro, coloca lá, eu sou membro, Marilis, que eu vou adorar interagir com vocês. E eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Até mais!